Pessoal, então bom dia. Nesse segundo momento aqui da nossa videoaula, nós vamos discutir as questões das estratégias. Se no primeiro momento a gente viu o que é administração e as suas disputas conceituais, agora a gente vai discutir o que é estratégia, né? E vocês estão vendo que nós estamos tratando de estratégia de um modo geral, mas isso está muito voltado para um setor empresarial, tá? Muito mais voltado para um setor empresarial, essas estratégias. É importante sublinhar isso, setor empresarial. Nós vimos ali 3 tipos de estratégias, basicamente que a gente chama de genéricas, né? E tentamos problematizá-las. Eu digo que isso é fundamental para a gente pensar um negócio. Quem quiser abrir um negócio, por exemplo, tem que partir do quê? Do pressuposto de que, qual que é a minha estratégia? Como é que eu vou me posicionar no mercado? E a partir da minha escolha, eu vou definir o público-alvo, ou o contrário, né? Quando eu penso em público-alvo, eu já estou pensando na estratégia. E quando eu delimito um determinado público-alvo, isso vai interferir em tudo. Isso vai interferir no marketing, isso vai interferir no processo produtivo, no tipo de produto, na qualidade do serviço, isso vai interferir no custo da produção, isso vai interferir na própria gestão da marca aí. Então, eu gosto de começar discutindo isso, que é um pilar para a gente pensar quem quer abrir um negócio, quem quer montar uma startup e assim vai, tá? Ou mesmo quem está dentro de uma organização, de uma empresa, e quer entender, compreender como que essa empresa se move no mercado, quais são as estratégias gerais dessa empresa aí, beleza? Então, eu abro para vocês aí, foram 3 aulas, né? A primeira discutindo o que é estratégia genérica e as outras detalhando 2 principais estratégias, que é a liderança por custo e a estratégia de diferenciação. Dentro disso, há também a ideia de customização, que é uma subestratégia dentro dessas daí, né? Que são os nichos de mercado que a gente pode discutir. Vi que vocês fizeram muitos comentários, muitas perguntas sobre isso aí no canal, né? Então eu abro para vocês aí, pessoal. Fiquem à vontade para pontuar, observar, definir. Com licença, Daniel. Eu não cheguei a fazer uma pergunta sobre as estratégias, mas eu gostei da sua explicação sobre diferenciação e eu posso estar completamente sendo leiga aqui, dizendo que tinha reparado, mas não tinha visto a amplitude disso. E aí entra um ponto interessante, né? De um modo geral, no Brasil, na opinião de vocês, as empresas, elas estão voltadas para qual tipo de estratégia? De um modo geral, no Brasil, na opinião de vocês. A maioria das empresas no Brasil utilizam qual tipo de estratégia? Liderança por custo, Por quê? porque é ela que dá o lucro maior. Por quê? No Brasil. Porque ela não é nichada, o público a que o produto é destinado, ele não é nichado, ele é um produto que vai atender a todo tipo de público. Aí tem um ponto interessante, Daniel. A estratégia por liderança, de um modo geral, ela atende a todo o público? Ou qual que é o público específico da estratégia por liderança de custo? Creio que é a sociedade média, né? Tá. Eu Com me lembro de relação... você comentar C e D. Desculpa. Exato. Sim. O ponto é, o que é a liderança por custo? E esse é um ponto fundamental. E fique à vontade para trazer comentários, tá? O que é a liderança por custo? De um modo geral. É montar uma empresa, basicamente, uma organização, que produz que tipo de produto ou que tipo de serviço? Que tem menor valor agregado. Menor valor agregado. Primeira coisa, se tem menor valor agregado, qual que é o padrão de qualidade desse produto, de um modo geral? A qualidade não é muito boa igual a um produto específico. Por que a qualidade não é muito boa? O que acontece se eu melhorar a qualidade desse produto? Tem que subir o custo. Sobe o preço. Se sobe o preço, qual que é a realidade da população brasileira? Não tem dinheiro para comprar. A população brasileira não tem dinheiro para comprar, de um modo geral. Então, o que acontece se eu opto por produzir algo que tem muito valor agregado no Brasil? Eu não pego a maioria da população brasileira. Eu pego a minoria.
Logo, por que a estratégia de liderança por custo é a mais usual? Porque ela abarca no Brasil o quê? Uma massa da população. 80% da população brasileira vive com o quê? Até 2 salários mínimos. Isso mostra que nós somos um país subdesenvolvido e que há uma demanda o quê? Por produtos de baixo valor agregado. Não é porque as pessoas não têm bom gosto, ou porque não gostam de comer gorgonzola com presunto parma, ou tomar um vinho chileno. As pessoas não têm dinheiro. Logo, o que resta para a população? Produtos de bens básicos de baixo valor agregado. Isso não quer dizer que uma pessoa que viva com R$ 1.000 por mês não possa comprar um iPhone de 10 mil. Pode, ué, vai financiar. Mas, de um modo geral, o que nós estamos dizendo é o seguinte, a liderança por custo ela é usual no Brasil, por quê? Porque ela é um produto de baixo valor agregado que pega o quê? A maioria da população, e a maioria da população com baixo valor agregado. Eu pergunto para vocês, de um modo geral, um perfil de consumidor de público A, que vive com mais de 10 salários mínimos por mês, ele vai tomar no dia a dia o vinho sangue de bois, muitas vezes comum aí nas festas religiosas e tal? Sangue de bois, o sangue de boi que eu estou dizendo, Dom Bosco. Isso faz parte, geralmente, do hábito de consumo dele? Não. Não quer dizer que o dono de uma fazenda milionário não toma cachaça de litro, não é isso. Tem gente que toma, claro, mas eu estou dizendo que, na média, o que acontece? O público A, ele não consome esse tipo de produto. Por 1 milhão de motivos, porque ele não quer, por gosto, por tradição, porque ele tem dinheiro para comprar outro e assim vai. Tá? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental do ponto de vista estratégico. Foi bom você ter tocado nesse assunto aí, Daniel, que é definir o seguinte. Primeira coisa, será que eu posso montar uma estratégia que atende todo mundo? É possível? Possível, acho que sim. É possível. É viável? Na Aí eu maioria já das acho que vezes? não. Por que na maioria das vezes, claro que tem exceções, até comento, né, várias exceções. Por que na maioria das vezes lançar uma estratégia que tenta atingir todo mundo pode ser prejudicial? Por conta A margem de justamente do lucro valor pode ser agregado. muito baixa? Perdão, Cleiton, só um minuto, eu acho que o Lucas comentou alguma coisa, e eu passo para você. O que você falou, Lucas? Eu falei que justamente por conta do valor agregado. Isso diminuiria o valor agregado de um produto, porque não ele limita a uma determinada classe. Faz Beleza, sentido? Cleiton, o que você comentou? Eu falei que em relação à margem de lucro, um exemplo, se não me engano, que você tinha citado é a Fiat e a Ferrari. Aí, no caso, a margem de lucro, caso diversifica muito, pode diminuir? Questão de valor, esse tipo de coisa. Sim, vocês tocaram em pontos fundamentais. A questão do valor agregado, primeiro. Geralmente, uma pessoa que consome um produto de liderança por custo, ela está preocupada com o quê? Qual que é a maior preocupação? Economia, eu acho. Economia. Claro que ela não quer comprar uma porcaria, ninguém quer comprar porcaria do ponto de vista lógico, mas ela vai fazer o seguinte, eu vou tentar o melhor que eu posso com o menor custo, correto? Qual que é a vantagem competitiva da liderança por custo? Para quem consome, qual que é o diferencial? O preço. Preço, perfeito, preço, ponto. Perfeito, preço. Eu estou comprando por preço. Claro que eu não estou comprando lixo, eu estou comprando por preço. Quem opta por uma estratégia de diferenciação está preocupado com o quê? O preço é a dimensão central? Qualidade do produto. Qualidade do produto. Claro que ninguém rasga dinheiro, nenhum louquinho rasga dinheiro. Obviamente que eu quero comprar qualidade do produto com preço. Mas o eixo central está onde? Está no preço ou está na qualidade do produto? Na qualidade, no valor agregado. Na qualidade do valor agregado. Ou seja, são estratégias completamente diferentes. Eu quero comprar um produto que tenha um diferencial na qualidade. E o preço é secundário. A estratégia da liderança por custo é o contrário. Eu quero comprar um produto que tem uma qualidade mínima, logicamente, mas o diferencial é o preço.
Como é que eu consigo atingir dois públicos com um produto que tem perspectivas diferentes? Pensando no quão necessário é esse produto? Sim, mas como é que eu vou fazer isso se tem pessoas que querem qualidade e outras que querem preço? Eu acho que a ideia seria lançar um produto meio que intermediário, com um preço mediano e também com a qualidade mediana. Só que aí eu já não acho que atenderia os dois públicos, né? Porque ia ficar um produto mais caro e com pouco valor agregado. Exatamente. Qual que é o dilema disso? Eu lanço um produto intermediário. Ele não é tão barato quanto aqueles que estão usando liderança por custo, e ele não tem tanto valor agregado em qualidade quanto aqueles que estão usando diferenciação. O que eu estou fazendo? Aí é um tiro no próprio pé, né? Você não vai vender nenhum nem para outro. Eu corro risco, exatamente, de apanhar dos dois lados. De apanhar daquelas empresas que ganham no preço e de apanhar daquelas empresas que ganham na qualidade. Claro, pessoal, que existem empresas que pegam esse tipo de estratégia. Lógico, várias empresas fazem isso. Então, vocês vão no supermercado, por exemplo, vocês vão pegar uma cerveja artesanal, que tem um valor agregado maior, vocês podem comprar cervejas de médio valor agregado, vocês podem comprar uma Cristal, uma Polar, uma Nova Skin. Então, tem empresas que pegam um meio ali. E a gente pode chamar o meio que muitas vezes é uma classe B e tudo mais. Mas, de um modo geral, se eu souber que eu estou pegando o público B, ok. Agora, se eu quero pegar o público A e o público D com o mesmo produto, isso é difícil. Isso é possível? É, mas é difícil. Geralmente, a gente trata de exceção, não regra. Eu comentei com vocês. Tem bares que vocês podem ir, por exemplo, em Sete Lagoas, né? Aquele espetinho do Valdir, né? Alguns de vocês aí já foram. Você chega no espetinho do Valdir, o que você tem? Você tem o trabalhador que ganha um salário mínimo, que está voltando do chão de fábrica e come um espetinho, e você tem lá um fazendeiro que está tomando cerveja no bar. Porque virou uma tradição. Então o Valdir ele consegue lá vender um espeto, uma cerveja, às vezes para o público A e para o público C, D. Mas isso é exceção, ele não é a regra, ele é exceção. Então, eu estou pegando só um exemplo para dizer que é possível, claro que é. Mas, de um modo geral, a probabilidade de você conseguir se posicionar nesse tipo de mercado é mais difícil. Por isso que a questão de pensar o público-alvo, ela é fundamental. O que acontece é que muitas vezes, muitas empresas não são cuidadosas nesse aspecto. E é o que acontece? Comete erros, muitas vezes, de não conhecer o público-alvo, de não conhecer o comportamento do público-alvo, né? De errar na campanha do marketing, de errar, por exemplo, no apelo, no anúncio. Tá? Eu estou trabalhando agora com Google Ad. Google Ad é anúncios, né? Então, por exemplo, vocês querem comprar uma roupa e aí vocês colocam lá na internet, né? Quero comprar uma blusa para festa para grávida, por exemplo. E aí o Google vai indicar empresas para vocês de acordo com essa busca, né? Isso é a lógica do Google Ads. Você paga para ele, para o Google, e o Google divulga. Na hora de delimitar o anúncio, o próprio Google já pede hoje. Quem que é teu público? Qual que é a renda? Homens, mulheres, qual que é a idade? Qual o local que está localizado? Ou seja, as próprias ferramentas do Google já tentam delimitar isso de acordo com a delimitação do seu produto. E mais, na hora que vocês criam um determinado anúncio pelo Google, é importante pensar o seguinte: o que eu vou enfatizar nesse anúncio? Se eu quero vender, por exemplo, um sapato, ou se eu quero vender uma cerveja, ou um café artesanal, ou sementes de árvores, de mogno, e assim vai. Eu vou enfatizar o preço de um produto de alto valor agregado ou a qualidade no anúncio? Esse é um ponto. Como é que eu vou comunicar para o público? O que o público espera? Quando eu quero trabalhar com liderança por custo, onde está o apelo do meu discurso, do meu marketing? A minha campanha vai estar voltada muitas vezes no quê? No preço. Então, o que eu vou defender para eles? Por que vocês têm que comprar o meu produto? Qual que é a minha vantagem? Qualidade. Não, por conta da acessibilidade. É um produto
que ele atende às necessidades, mas não é tão caro, é possível. Eu vou enfatizar o quê? Queima de estoque, liquidação, mega oferta ou 10 vezes sem juros. Um exemplo simples, dei uma volta, agora a pandemia não tem como, né? Sete Lagoas, por exemplo, grande parte das empresas Sete Lagoas do comércio, por exemplo, estão voltadas para qual público aqui em Sete Lagoas? Na opinião de vocês. Com licença, seria o público que está acompanhando as redes sociais de determinadas empresas e consegue acompanhar essas promoções ou até mesmo essas liquidações através dessas redes? Aí você tocou no ponto fundamental. Geralmente, quem consome pelas redes sociais, qual público? Jovem, né? O que mais? Classe A e B, e o mercado popular para C, D, E. Se tiver uma. Tá. Aí temos um ponto interessante. Quantos por cento da população brasileira tem acesso à internet? Se vocês fossem dar um chute, quantos por cento da população brasileira tem acesso à internet hoje? 80. 80? Nós temos, em média, 60% a 70% da população brasileira com acesso à internet. 40% da população brasileira não tem acesso à internet, ou muito escasso. Quantos por cento da população brasileira tem acesso a cartão de crédito? 38. Um pouquinho mais, Davi. Aproximadamente 50% da população brasileira tem acesso a cartão de crédito. Nós estamos falando que tem metade da população que não tem acesso a crédito e que não tem acesso à internet. Isso já exclui o quê? Sei lá, 100 milhões de pessoas, quase? Então, assim, quando a gente começa a tratar do mercado online, claro que tem consumidores de classe C e D, lógico. Mas a massa do consumo online está voltada para qual público? De um modo geral. A e B. A e B. De um modo geral. A tendência é que, com o aumento tecnológico, com 5G, com a facilitação do sistema financeiro, aumente o número de pessoas, tá? Mas para vocês terem uma noção, dados macros aí, o consumo no varejo no Brasil aumentou absurdamente na pandemia, mas isso não passa de 15% a 20%. 15% a 20% do consumo brasileiro é online. 85% é físico. E detalhe, tem estabelecimentos em Sete Lagoas, eu sempre converso com o pessoal, mais de 60% a 70% do consumo em Sete Lagoas é pago em dinheiro, em cash, no comércio. Dinheiro. Então, assim, o mercado online é um mercado que está crescendo, é uma tendência, obviamente, né, que futuramente todo mundo compre. Mas tratando do Brasil, um país subdesenvolvido, que 80% da população brasileira vive com até 2 salários mínimos, ainda assim o mercado online está voltado para o público A, B. Tá? Claro que tem público C e D na população, lógico, tem, sim, logicamente, né? Mas isso já muda um pouco a estratégia. Então, não quer dizer que os produtos que são vendidos online são por diferenciação, claro que não. Né? Quem compra no Mercado Livre, por exemplo, geralmente o Mercado Livre, qual tipo de estratégia? Quem quer vender algo no Mercado Livre, qual tipo de estratégia adota? Geralmente. Menor preço. Menor preço. Não quer dizer que eu não possa vender produtos de alto valor agregado no Mercado Livre, não é isso. Mas há uma estratégia de liderança por custo no Mercado Livre. Tá? Faça um experimento aí, veja aí os preços do Mercado Livre. Tente vender no Mercado Livre para vocês verem. Então, assim, a margem de lucro é muito pequena, dependendo do produto, logicamente. Porque o Mercado Livre ele cobra geralmente de 14% a 18% sobre o faturamento do teu negócio. É muita coisa, 14% a 18%, dependendo do produto. Fora que tem uma política de incentivo do frete ainda. Se você dá frete grátis, ele coloca teus anúncios lá em cima. Então, geralmente, grande parte dos produtos no Mercado Livre dotam que é uma estratégia de liderança por custo. A margem de lucro é muito pequena sobre o produto. Sobre o produto. Se a margem é muito pequena, eu só ganho se eu estiver produzindo em larga escala.
Por isso que entra um ponto fundamental. Qual estratégia dá mais dinheiro? Geralmente, qual estratégia dá mais dinheiro? Nesse caso, depende, não? Exatamente. Como assim qual dá mais dinheiro? Vai depender do tanto que eu vou vender, ué. Tem um exemplo. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás sobre o cara que desenvolveu o Habib's, a ideia do Habib's, de vender lá, tipo, sei lá, 50 esfirras, 50 produtinhos, né, abaixo do preço, justamente por conta disso. E ganhar em cima do que acompanha esse produto. Temos dois exemplos aí. Você tem o Habib's, que vende esfirra agora, faz muito tempo que eu não como no Habib's, com a pandemia. Até então, por R$2, uma esfirra. Na época eu comia por 49 centavos, né? R$2. Hoje você vai comprar uma esfirra, você não vai pagar menos de R$8, se eu não me engano, grande parte do estabelecimento. Estratégia de liderança por custo. Como é que o Habib's tem que fazer dinheiro? Vendendo muito, muito. Se ele não vender muito, ele não faz dinheiro. E claro, bebida também, né? O preço da bebida no Habib's é caríssimo, em comparação com outros estabelecimentos. Então, é muito produto que a gente chama de produto isca, né? Eu atraio com um produto barato e ganho no outro. Então, a bebida no Habib's é muito cara, pelo menos era até alguns anos atrás na loja física, mas eles ganham muito na margem do quê? Margem muito pequena, volume de produção. Esse é um tipo de estratégia. Completamente diferente, por exemplo, do Madeiro de sanduíche, né? Ou Burger King ainda tem um valor agregado um pouco maior, né? Dessas franquias. Mas são lojas que vão colocar o quê? O diferencial na qualidade do produto, ainda que a qualidade é muito relativa, tá? Ô, Daniel. Oi. Tem também a estratégia nesse mesmo ponto de carro. Por exemplo, a Volkswagen, a Fiat, é totalmente diferente da estratégia adotada pela Ferrari, Exatamente. O caso da Fiat é interessante, né? Lembrando que a Fiat e Ferrari é o mesmo grupo. Fala assim, mas os carros topo da Ferrari não fabricam a mesma quantidade que fabrica de carro. Perfeito. O carro da Ferrari é artesanal. É, artesanal. Exatamente, artesanal. Estratégia clássica de diferenciação, perfeito. Diferente do Uno, que agora popular, mas cada dia mais caro, né? O Uno. Cada dia mais. Usado, então. Exatamente, pela primeira vez na história do Brasil, a gente conseguiu a proeza de fazer com que o carro usado ficasse mais caro do que o carro zero. Um fenômeno isso, né? O Brasil tem... Enfim, conseguimos isso. Mas assim, esse é um exemplo interessante, a estratégia das montadoras. Por exemplo, vocês já viram algum anúncio de promoção de uma BMW? Não, eu já até li uma coisa sobre isso. De BMW, de Ferrari, não tem na televisão. Por que vocês não veem anúncio da Volvo como promoção, BMW, Mercedes? Que o público-alvo não vai ficar perdendo tempo, entre aspas, sentado dentro da televisão, não. Na verdade, eles fazem anúncios em televisões, né? Qual que é o canal utilizado? A gente vai discutir isso em umas videoaulas aí mais para frente, tá, Davi? Qual que é o canal utilizado geralmente para anúncio da BMW ou Mercedes? A televisão. TV paga. TV paga. Mas eles usam, sim, TV paga. Geralmente quando tem grande evento, né? Por exemplo, de basquete, futebol americano. Sim, com certeza. E detalhe, TV paga que transmite geralmente esportes vinculados a esse público. Exatamente. Então vocês vão observar anúncios nesses horários. Então, por exemplo, a ESPN, dependendo do horário que você ligar à noite, vocês vão ver anúncio de Mercedes, BMW e tudo mais. Só que não há uma ênfase no preço, muitas vezes. A ênfase está na onde? Daniel, eu já ouvi falar sobre o carro Rolls-Royce. Desculpa a pronúncia. Não se tem propaganda do carro, porque ninguém vai encontrar nenhuma propaganda dele. Ele é um carro que é feito por medida. Exatamente, aí tem esse aspecto orgânico, né, que se torna uma propaganda. É o fato de eu dizer que não há propaganda, eu faço a propaganda pela negação da propaganda. No caso da Ferrari também. Você vai ver um anúncio, ó, compre uma Ferrari e tal. Por quê? Se tornou um objeto de desejo que a escassez se torna propaganda. Um exemplo interessante em Minas Gerais, nesse aspecto de marketing, é a cachaça Havana, né?
Anísio Santiago agora, de Salinas, que é a cachaça mais cara, não sei se é a mais cara, né? É uma das cachaças que tem maior valor agregado aí no mercado. A grande sacada dele, do criador, né? Acho que deve estar na segunda ou terceira geração agora, do criador da Anísio Santiago ali em Salinas, é que ele começou a produzir uma cachaça. A cachaça em alambique tinha um volume de produção baixo, obviamente, a alambicada é baixa. A procura começou a aumentar. O que ele fez quando a procura começou a aumentar? O que um empresário faz? Aulas de economia, que a gente já viu aí quem fez. Quando a demanda aumenta, o que a oferta faz, muitas vezes? Acredito que se ele era novo no negócio, ele quis aumentar, né, a quantidade produzida. Só que se ele aumenta a quantidade do produto, o que ele está fazendo? Ele pode popularizar o produto, é uma estratégia. Outra alternativa. Essa é uma estratégia, perfeito. Eu aumento o volume de produção, se a demanda está aumentando, eu supro a demanda. Agora, eu posso não fazer isso. Isso envolve custo. Se eu aumento a demanda, eu tenho que aumentar a produção, eu tenho que aumentar. Se eu quero atender a demanda que aumenta, eu tenho que aumentar a produção, eu tenho que contratar novos funcionários, eu tenho que criar uma nova estrutura organizacional. Um caminho mais simples do que isso. Diminuir a produção e aumentar o custo. Oi? Não entendi. Se mantém o mesmo tanto que você estava produzindo, ou então diminui e aumenta o custo do produto, já que a demanda é maior. Aumenta o preço, né? Nem o custo, preço. Essa é uma coisa importante, Daniel, que você comentou. O custo eu falo para quem vai comprar. Ah, perfeito, exatamente. Custo meu, preço dele, exatamente. Claro que o preço está relacionado com a somatória do custo. Aumenta o preço. O que ele fez? Começou a aumentar o preço. Quando ele começou a aumentar o preço, qual que foi o comportamento do consumidor? Da cachaça Havana na época, agora Anísio Santiago. Ele começou a aumentar o preço. O que aconteceu? As pessoas pararam de comprar? As pessoas começaram a procurar mais. E aí ele foi aumentando, aumentando, aumentando. Ao ponto de se tornar uma bebida acessível apenas para a elite. A grande sacada dele. Era um produto de qualidade que pegava ali um público A, B, e ele começou a aumentar, 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 pegar um super nicho do público A. Só que mais do que isso, se tornou uma referência, né? A cachaça mais cara e tudo mais. Obviamente que ele foi melhorando processos, hoje utilizam de cana, a cana dele, se não me engano, é cana caiana, mas tem todo um processo orgânico na produção e tudo mais. O ponto é, a cachaça chegou a um nível de valor agregado que só pessoas de alto poder aquisitivo poderiam comprar. Aí, não contente com isso, o que ele fez? Exportou? Não, aí que está o ponto. Ele falou, eu vendo a cachaça para quem eu quiser. E se eu não quiser vender cachaça para você, eu não vendo. Então, ele criou uma coisa tão louca no mercado, que é quase inconcebível a gente pensar do ponto de vista lógico. A gente aumenta o preço, a demanda cai, ele foi aumentando o preço, a demanda foi mudando e aumentando. E o que ele fez? Eu só vendo cachaça para quem eu quero. De modo que se tornou uma competição. Poxa, não basta ter dinheiro para comprar cachaça, agora eu preciso ainda que tenha autorização do dono. E o mais louco disso tudo, virou uma lenda urbana, né? A Globo queria fazer uma matéria com ele lá, ele falou, eu não quero receber Globo. Numa época que não existia esse negócio de Globo lixo. Importante sublinhar isso daí. Numa época que a Globo era hegemônica. Ele dizia, eu não quero receber a Globo, eu não preciso. O cara ficou mais famoso. Porra, quem que é esse empresário que produz cachaça que poderia receber a Globo e explodir o marketing dele e não quis? A cachaça Anísio Santiago, coloquem na internet aí, só por curiosidade, já que vocês estão conectados, preço da garrafa da Anísio Santiago, antiga Havana, só para vocês terem uma noção por quanto que ela está sendo vendida no mercado. Uma garrafa ali, eu acho que 600 ml, se eu não me engano, 900, acho que é 600. Alguém encontrou o preço dela? 430. É de graça, 430. Qual cachaça, Daniel? Você colocou Havana ou Anísio Santiago? É a mesma, né? Só que eu achei a Havana aqui, ó. Cachaça Havana, 75 anos, numerada 24, 750 ml, R$ 4.900. Aí, tá vendo? Uma safra antiga. Quem vai pagar 4,5 pau? Mais caro que o uísque 18 anos. Mais caro que aqueles whiskies Green Label, Blue Label e assim vai. Essa de
400 e pouco eu falei, ela é de 5 anos, de 600 ml. 600 ml, 5 anos, o preço básico, R$450, né? 430. E eu procurei por Anísio Santiago, não procurei a Havana, não. Então, esse é um ponto interessante. Estratégia por diferenciação e que usou de uma campanha de marketing, muitas vezes transgredindo as regras do marketing. Uma sacada que foi fantástica no caso dele, né? E se tornou um sonho de consumo. Acabou. E é o que, acho que foi a Fernanda que comentou, é o marketing orgânico, ele não precisa mais fazer marketing. A cachaça dele já tem um valor no mercado imaginário. Quantas pessoas conhecem a cachaça Havana? Muitas. Quantas beberam? Quase ninguém. Eu falo de uma bebida que eu... Oi? Eu não conhecia, não. Sim, eu digo assim, as pessoas que bebem cachaça, não tô falando que você não bebe, que gostam de apreciar uma cachaça, todo mundo conhece a Havana. Agora, poucos a beberam, né? Todo mundo conhece a Ferrari, quem andou de Ferrari aqui? Então, esses são aspectos interessantes. Todo mundo quer ter uma Ferrari, mas quem andou de Ferrari? Então, são aspectos que mostram as estratégias que o marketing tem na questão psicológica da sociedade. Mas com estratégias claras, produtos por diferenciação. Você não pode tomar um Anísio Santiago Havana e sentir aquela queimação de um gato descendo, rasgando sua garganta, por exemplo. Você não pode tomar uma cachaça dessa, acordar no outro dia com uma ressaca desgramada, porque a quantidade de aldeído é gigantesca, é uma cachaça impura. Isso não pode acontecer. Então, esse tipo de cachaça ela tem um rigor de qualidade, de processo. A empresa dele tem agrônomos que trabalham por conta disso, e assim vai, né? Engenheiro de alimentos, eu não me lembro se eles têm no quadro, talvez tenha. Agrônomo eu sei que tem, provavelmente deve ter engenheiro de alimentos ou engenheiro químico trabalhando no processo, mas tem agrônomo lidando com todo o processo da produção da cana, né? Esse é um exemplo só para mostrar as questões das estratégias por diferenciação. Diferente, por exemplo, do restaurante que vocês vão lá e aí vocês vão encontrar o quê? Uma estrutura ali de um tonel de sei lá quantos litros que vocês vão pagar R$1 na dose da cachaça. Outra estratégia. Não dá para se vender uma cachaça 50 centavos, R$1, muitas vezes, mantendo todo um processo produtivo com cana orgânica, bancando assistência técnica, bancando engenheiro de alimentos, químico, agrônomo, para produzir a cachaça. E certificando ainda. E pagando imposto. Não dá, é impossível. Do ponto de vista do custo, é impossível. Tá? Exceto se for lavagem de dinheiro, né? Que aí tudo é possível. Mas tirando esse cenário de lavagem de dinheiro, não tem como. Por isso que o processo produtivo é completamente diferente. E a estratégia também. Quando vocês tomam uma cachaça numa garrafa PET, por exemplo, de 2 litros, vocês estão usando o quê? Uma estratégia de liderança por custo. Vocês não vão tomar uma cachaça de 2 litros e achar que vocês vão acordar no dia seguinte sem ressaca. Isso é inconcebível. Ou não, eu estou viajando, né? Vocês não vão tomar uma cachaça dessa e degustá-la. Talvez sim, mas é pouco provável. Vocês vão descer rasgando, comendo um torresmo ainda por cima. Não, é um processo de degustação. Bebidas completamente diferentes no mercado aí. E que envolve todo um processo produtivo. Há toda uma estrutura de gestão por trás disso daí. E nós temos também, pessoal, uma questão, nós estamos falando de liderança por custo e diferenciação, nós temos uma estratégia que envolve essas duas, que é a customização, né? Que são os nichos e segmentos. O que é isso? Nicho e segmento e customização, que a gente fala. Que é uma subestratégia. É mais ou menos escolher a parte da sociedade que seu produto vai ser destinado. Exatamente. E aí eu escolho, por exemplo, o público A. Dentro do público A, o que eu faço? Ou eu escolho o público D. O que eu faço dentro desses dois públicos? Considerando um determinado produto ou serviço. É tipo o que a Copenhague fez, que tem a Copenhague para o público A e para o público C e D tem a Brasil Cacau. Esse é um caso interessante de uma empresa que usou de marcas diferentes para não associar um produto barato com uma marca de valor agregado. Então, elas lançaram 2 produtos com marcas diferentes sendo o mesmo grupo, para evitar associar uma marca de alto valor agregado
como uma marca de baixo valor agregado. A minha pergunta é, o que é a ideia de se pensar um nicho de mercado? O que seria um nicho de mercado? E como que a gente poderia trabalhar essa ideia de nicho? Seria aumentar ainda mais a especialização dentro de um público C, D, A, enfim. Exatamente. Por exemplo, Eu pego um produtos de público, beleza. dentro desse público eu vou fragmentar ainda mais. E vou pegar o quê? Um setor específico dentro desse público. Então, por exemplo, no ramo de alimentos é muito fácil a gente mostrar esse tipo de exemplo. Eu quero produzir um produto natural, in natura fit. Só que eu quero produzir um produto in natura fit, isso daí já é um nicho de mercado. São pessoas geralmente voltadas para um público A e B, disponíveis a pagar mais caro num produto fit. Não contente com isso, eu quero fragmentar. Eu quero pegar um produto fit para mulheres. Eu quero pegar um produto fit, já fragmentei o mercado. Agora eu quero pegar um produto fit para mulheres em fase, por exemplo, gestacional. Mais um nicho de mercado. Então, produto fit, público A, B, mulheres gestantes. E aí eu crio o que é um subnicho de mercado. Eu estou pegando um nicho dentro de um segmento. Que queiram comer produtos saudáveis ali no processo gestacional, sem comprometer ali a gestação. Esse é um exemplo simples de como a gente pode tratar nicho, nicho, nicho. A mesma coisa, por exemplo, na agronomia ou na engenharia florestal, setor de máquinas. Eu quero trabalhar com a manutenção de uma determinada máquina agrícola. E eu me especializo na manutenção de uma determinada máquina agrícola. Existem várias máquinas voltadas para determinados segmentos, e aí eu opto por um segmento específico de uma determinada máquina e me especializo como técnico na manutenção desta máquina. Eu pego um hiper nicho de mercado, uma pequena fatia de mercado, tá? Isso são estratégias também. Essas questões são relevantes, muitas vezes, de se pensar as estratégias, não só público A, público D, mas escolher e adentrar dentro desses tipos de público A ou público B. E que envolve, claro, adentrar dentro de grandes cadeias de produtos ou serviços. Que é o que a gente chama, muitas vezes, da estratégia, muitas vezes, de customização, né? Ou a gente pode falar estratégia de segmentação. É segmentar ainda mais o mercado para pegar um determinado público. Alguma observação com relação a esse tipo de estratégia? Não, é só comentar que aqui na cidade do Papagaio, que eu moro aqui, tem muita ardosa, tem muito isso, de pessoa especialista no tipo de máquina, por exemplo, tem um rompedor que é usado para poder descolar a pedra. Só tem um cara na região que mexe, então o serviço dele é muito caro. É só ele que mexe, só ele que entende, então se especializou e essa foi a estratégia dele. Perfeito, você pegou um exemplo claro de segmentação de mercado que atua dentro de um subnicho, exatamente. Esse é um exemplo, tá? Entre vários que a gente poderia falar aqui. Esse é um exemplo. Geralmente, as questões de consultoria, dependendo de onde a pessoa vai atuar, ela acaba se tornando o quê? Um especialista num nicho específico, né? Isso é muito comum nas áreas de consultoria. Eu me tornei especialista em tratar de uma determinada doença sobre uma determinada cultura, determinada planta, e assim vai, tá? Determinada árvore. Me torno especialista. Há pouco tempo também na televisão, o pessoal estava se especializando a fazer lavagem só de carro de luxo. Então, o preço para poder lavar um carro de luxo, uma Ferrari, um Bugatti, uma coisa assim, dá para comprar um carro popular. E só mexendo com um carro de luxo. Perfeito, eu não sabia desse setor que você comentou. Obviamente porque eu não tenho carro de luxo e muito menos lavo meu carro popular. Mas você tocou num ponto perfeito, exatamente. Esse é um exemplo interessante. Cortou para mim aqui, Daniel. Oi? Para mim, cortou aqui. O que eu estava dizendo é que o que você trouxe é fundamental. É um exemplo claro de uma estratégia de segmentação. Não só o serviço de lavagem de carro, provavelmente deve ir no domicílio, e ainda por cima pegando esse público específico, que é um outro critério na lavagem do carro, outro critério, que espera de um outro processo. O cara tem um carro importado, dificilmente o cara vai levá-lo ali, se ele tem esse serviço, ele vai levar na esquina ali e pagar 30 conto.
o cara pode riscar o carro dele, que não sei o quê. Um sabão agressivo por causa da pintura. Exatamente, o cara quer que o cara use o melhor sabão. Então, essa observação, que provavelmente veio de uma demanda, né, de consumidores de carro de luxo, se tornou um serviço. Nicho, exatamente, perfeito. Exemplo claro de nicho. Diferenciação, uma estratégia de diferenciação, né? Só que não só é uma estratégia de diferenciação, como é uma estratégia de diferenciação que pega um determinado nicho de mercado. Um ponto importante, pessoal, quando a gente fala de diferenciação, a gente geralmente considera que diferenciação, o volume de produção, ele é menor do que liderança por custo. Sim, de um modo geral. Mas a gente só tem que tomar cuidado. Por exemplo, a Nike. A Nike é uma estratégia no Brasil de liderança por custo ou diferenciação? O tênis Nike. Diferenciação. Nitidamente diferenciação por um fator de preço. O volume de produção da Nike é pequeno ou grande? Grande. Gigantesco. Gigantesco. Então, a Nike produz muito, quase que em massa, mas por diferenciação. A gente pode pegar o exemplo do iPhone também. O iPhone, no Brasil, liderança por custo ou diferenciação? Diferenciação. Diferenciação, sem sombra de dúvidas. Muito. Produção, gigantesca. Claro que eu acho que a iPhone acho que atende 5% do mercado agora, não sei exatamente no mercado brasileiro. É muito pequena a fatia do mercado do iPhone no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, 5%. Se eu não me engano. Mas 5% é muita coisa. Produz muito. Então, só tomar cuidado quando a gente fala do volume de produção, que as estratégias, por exemplo, dessas empresas de diferenciação, elas podem produzir muito também, entendeu? Não quer dizer que é artesanal, não. Só sublinhando isso aí. Perfeito? Na área de vocês, eu sempre gosto de trazer isso na prova, na área de vocês, nós temos 4 áreas aqui, né? O que vocês observam aí, o que chama a atenção de vocês com relação a esse tipo de estratégia? Ou na área que vocês querem atuar? Daniel, a Coca-Cola, por exemplo, ela entraria em um produto meio que intermediário, né? Ela é um produto, creio que tanto por diferenciação, tanto por liderança por custo, que é um produto que atende o público da classe A e também atende o público da classe D, por exemplo. Esse é um ponto bem interessante. De fato, a Coca tem um peso muito grande. A Coca pega muito do público A, público B, público C. Agora, e está no imaginário da população. Agora eu pergunto, quando se lança no mercado Pepsi Cola, não sei se vocês lembram, né? Pepsi Cola, Coca-Cola Skin, que é uma tentativa de colocar uma Coca-Cola mais barata no mercado. Uma Coca, né? Um produto à base de Coca mais barato no mercado. Público D e, geralmente, consome Coca-Cola? Na opinião de vocês? Com tanta frequência que vai por esses outros produtos aí, né? Exatamente. Não é porque não gosta de Coca. E aí foi o que o Davi comentou. Consome, mas não com frequência, porque o valor agregado é caro. Uma Coca eu posso comprar 3 refrigerantes Fanta. Então, assim, de fato, a Coca-Cola, ela consegue pegar um público A, B e também pega um público C e faz parte do imaginário, pelo peso da marca. Mas as camadas D da sociedade desprovidas de qualquer recurso, não que não queiram tomar uma Coca, não é isso. O valor agregado da Coca é alto ainda, em comparação com produtos baratos. Então, por exemplo, vocês devem conhecer, tinha até uma fábrica aqui perto, o Del Rey, vocês lembram do Del Rey, né? Refrigerante Del Rey. Sim, sim. Ele pegava qual fatia do mercado? C, D e E. C para baixo. Exatamente. Observou um nicho, liderança por custo. O preço era muito mais barato. O preço era muito mais barato do que uma Coca-Cola no Guaraná Antártica. Então, assim, até no setor de bebidas a gente observa esse tipo de segmentação. A Coca não consegue pegar todo mundo. No Brasil. Se a gente for falar da Suíça, aí muda completamente, né? Se for falar da Suécia, do Canadá, a grande maioria da população pega tudo. Mas no Brasil, por questões econômicas, né, que interferem no hábito do comportamento do consumidor, tem essa diferença, tá? Apesar de ser uma marca com uma força gigantesca no mercado. Qual exemplo de marca você daria aqui, de alimentação, no caso, que abrange as duas? Eu tinha pensado no McDonald's, mas aí depois dessa
colocação que você colocou sobre a coca, eu acho também que o público C e D consome às vezes, né? Uma data especial, alguma coisa assim. Raríssimo, Clarissa, raríssimas são as empresas que conseguem pegar os dois públicos. Por quê não consegue pegar os dois públicos? Porque há empresas se posicionando, ofertando diferenciais. Mas nós temos serviços que pegam todo mundo. Transporte público. Todo mundo. Todo mundo que precisa de transporte público. Um exemplo de uma empresa que pega público A, E. A concessionária da 040. Pega todo mundo. A, E. Qual que é o momento da economia em que uma empresa pega todo mundo? No momento que acaba a concorrência. Setor bancário, pega todo mundo. Só que tem uma diferença. O gerente do Banco do Brasil, por exemplo, ou do Bradesco, e assim vai, Itaú, quem tem grana, tem o cartão Black, cartão não sei o quê, o caralho a quatro, que não vai pegar fila, que vai ligar para o gerente. O Banco do Brasil tem a categoria estilo. Você ganha X, você entra na categoria estilo. Você tem contato direto com o seu gerente. Você liga para o gerente, o cara resolve. Então, o próprio banco faz isso, essa segmentação, né, de acordo com o público. Mas a gente vê casos, respondendo a sua pergunta, em que uma empresa atende todos os públicos a partir do momento que ela se torna única no mercado, monopólio de mercado. Isso está cada dia mais comum, Clarissa. Por quê? Nós temos hoje no mercado 9 grandes empresas mundiais que dominam o quê? Quase 90% da produção mundial. Então você tem, por exemplo, uma Unilever da vida, PepsiCo. Essas grandes empresas, pela grande quantidade de produtos que elas têm, elas pegam quase que todas as camadas. Só que com nome de marcas diferentes. Agora, uma marca que pega todo mundo é muito difícil. É quase improvável. Isso só existe quando o exemplo que eu estou citando, no caso da engenharia de alimentos, que é um boteco ou um restaurante popular ali que consegue pegar público A e público D. Mas isso só acontece, geralmente, quando a gente está tratando de exceção e quando tem o peso da tradição. Mas o que essas empresas estão fazendo? Compreendendo isso, elas compram uma empresa barata, compram uma empresa que adota uma estratégia de liderança por custo e compram uma empresa que adota estratégia de diferenciação. A mesma empresa lança 2 produtos com 2 marcas diferentes para pegar os 2 públicos, entendeu? É igual a Trevin, né? Ela invasa para ela e para BH, eu acho. Aí, no caso, seria os 2 também, ou não, porque o BH é outra marca. Né? Você está falando o quê? Da 3M? Trevinho. Ah, Trevinho. Vamos pegar o exemplo da Trevinho. Esse é um ponto interessante. O que essas empresas estão fazendo? Trevinho, Gelac. Produtos que pegam a estratégia de liderança por custo, mas lançando linhas que pegam o produto de público diferenciado. Se eu não me engano, Clarice, não sei se... Eu tinha uma colega de vocês que trabalhou na Trevinho. Ela comentava comigo, se eu não me engano, que a Trevinho pegava uma estratégia de liderança por custo, mas estava lançando, se eu não me engano, alguns produtos de diferenciação. Correto ou não? Sim, eles têm a linha Premiato, né? Que aí Exatamente, Premiato. Então, esse é um exemplo de uma empresa. Ela pode ter uma estrutura organizacional que pega um público C, D e que pega um público A, B. Mas na hora de lançar o produto, muitas vezes elas criam essas linhas aí, entendeu? A Gelac faz a mesma coisa aqui em Sete Lagoas. É um produto barato, mas que lançou uma linha para pegar um pouco mais do público A, B lá, que é aquele sorvete delas. É Premiato também o nome, não é? Alguma coisa assim. Agora, é óbvio... Exatamente. Agora, é óbvio que você pega um público A, B, comprando Prebiato, que tem um preço bom, que é mais barato que a Kibon. A Häagen-Dazs, que são vendidos aqui em Sete Lagoas, se eu não me engano, no Araújo, e que um potinho é R$40. Dobro do preço daquele pote grande. Então, ao fragmentar para um público AA, ela não pega esse tipo de público. Mas o que as empresas têm feito, de um modo geral? Segmentado. Ainda que elas peguem o público A e C, A e D, elas criam produtos diferentes para pegar esses 2 públicos. É importante sublinhar isso daí. Exceções, eu não sei se eu comentei no vídeo. Você tem, por exemplo, na Europa, que é uma outra realidade, diferente do Brasil. A loja Zara. A Zara é tipo uma loja, sei lá, C&A da vida, aí, Renner,
que pega o público A lá, pega o público C, D de lá, que é diferente do público daqui, importante considerar isso, com um produto barato e diferenciação. Então, tem empresas que fazem isso sim. Mas, de um modo geral, a regra não é essa. A regra é que essas empresas cada dia mais segmentem, tá? Principalmente na área de alimentos, que o valor agregado, que o conceito de qualidade é crucial para um produto, principalmente, né? Então, só sublinhando isso daí. Daniel, Oi. eu posso pensar que aquela bala Esquiz, ela é esse produto que pega de todas as classes? Então, faz tanto tempo que eu não a consumo que eu já nem consigo lembrar da minha adolescência, mas ela era da minha adolescência, né? Você trouxe uma boa questão. Eu vim de uma classe média, então eu não sei como que a comunidade consumia a Esquiz. No meu meio todo mundo consumia, mas no meu meio era o quê? Público BA. Eu confesso que eu não sei, quando lançaram, por exemplo, essa bala, se ela conseguia pegar o público D. De verdade, eu não sei. A gente teria que ver como é que está a estratégia de mercado dela. Não consigo te responder isso. Sinceramente, eu não consigo te responder, porque eu não sei o preço de bala no mercado. Entendeu? Mas, geralmente, ela segmenta. Tá? Porque... Mas bala eu não sei. Te juro que eu não sei. Agora, bala de goma eu posso te dizer. Eu lembro que tinha aquelas balinhas rosas que era completamente diferente do Babalu. O Babalu era um produto de alto valor agregado. Pegava público A e B. E aí você tinha o Babalu, só que você tinha um produto também que eu lembro que na época vinha inclusive do Paraguai, que era o Babalu paralelo, que era bem barato. Então, assim, de chicletes, essas coisas de balas, você tinha House, que tinha um valor agregado alto. Era caro o consumo da House. Eu comprava para ir no cinema, e só para chupar, porque eu não conseguia pegar ninguém. Na minha cidade tinha isso, né? Você ia no cinema e tal. Comprava o House, ficava chupando o House no cinema, tomando Coca-Cola para sentir o fervor no nariz. Caro, produto caro na época. Então, eu lembro que no cinema, que já era uma lógica do cinema no público A e B, mas tinham balas que eram baratas. O caso da Esquiz, eu confesso que eu não sei. Eu não sei se ela pega. Eu lembro na minha adolescência que fazia parte do consumo do público A e B. Eu não sei se pegava as outras camadas. Se você souber, você pode comentar para nós aí. Então, eu acho que todo lugar, todo boteco, menor que seja, até os mais top, um restaurante mais chique, você encontra dela. Por isso que eu achei que fosse. Agora, a questão do preço, realmente, eu também não sei te falar, não. A gente teria que saber a partir do hábito do comportamento consumidor, né? Se a massa consome, número 1, e número 2, né? Se a massa consome a partir da questão do preço. Acho que esse é um ponto fundamental, sabe? Pode ser que sim, eu confesso que eu não sei. Esse caso em particular. Tá bom. Beleza? Bem, na verdade, isso foi só uma provocação inicial do nosso curso, das estratégias. Se eu não me engano, acho que agora essa semana a gente já vai começar com as questões introdutórias do marketing. Já estabelecendo uma ponte entre agora, pensando as estratégias e já pensando no marketing. Eu já vi várias estratégias de marketing, várias técnicas de marketing, tendo como pano de fundo a importância da gente compreender quem é o nosso público-alvo. Acho que esse é um ponto fundamental e que vai estar relacionado com as teorias e técnicas de vendas também, quando a gente discutir isso no curso. Pensar estratégia é pensar quem é o público-alvo. Qual que é o comportamento desse público-alvo? O que é que esse público-alvo espera? Tá? E a partir disso a gente pensa o produto, o serviço, o discurso, né? A comunicação, o apelo, qual vai ser a propaganda que a gente vai utilizar ou não. Acho que são as próximas videoaulas aí de vocês. Só abro aí para vocês mais algum comentário, observação. Se vocês fizeram alguma pergunta lá no chat que não foi respondida, fiquem à vontade. Beleza, gente? Ô, Daniel, Oi. você só me informar se durante essa pandemia teve um aumento relevante de produtos orgânicos?
É uma boa pergunta, Vinícius, é uma boa pergunta. Eu confesso que eu não sei de responder isso. O que eu digo que, pelo menos na onde a gente trabalha, aqui em Sete Lagoas com as hortas comunitárias, eu suponho que a demanda caiu. Caiu porque as questões de consumo desse tipo de relação reduz, né? Então, isso daí eu tenho observado aqui. Agora, de um modo geral, essa é uma boa pergunta. Eu confesso que eu não sei como tem sido o hábito dos consumidores na pandemia, tá? Uma boa pergunta. O que eu sei é que o consumo em supermercado aumentou muito. Aumentou muito porque as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa, as pessoas passaram a cozinhar mais dentro de casa, as entregas, apesar das entregas terem aumentado, o serviço de delivery ter aumentado, o consumo dentro de casa aumentou, e também pelo fato dos auxílios emergenciais, isso deu uma turbinada no consumo da população, num determinado período, tá? Da pandemia. Agora, se isso afetou o mercado de orgânicos, uma boa pergunta, não sei. Inclusive, é até uma curiosidade que eu tinha para compreender como é que estava exatamente o dilema do agricultor familiar. Não sei, Vinícius, boa pergunta. Com licença, Daniel, o orgânico ele entra no diferenciado? Sim, perfeito. Acaba que no Brasil o produto orgânico, ainda que tenha alguns autores no âmbito da agronomia, né, que vão sustentar que o custo de produção é muito próximo, não é tão elevado e tudo, tem alguns estudos, inclusive, que vão apontar para isso, né? No Brasil, sim, o orgânico ele entra na estratégia por diferenciação, principalmente pela questão da compreensão de consumir esse tipo de produto. Segundo, porque ele tem um valor agregado maior no mercado, principalmente por causa das questões de certificação que eleva o custo. E terceiro, porque isso vende para o público A. Isso vende para o público A. Então, no Brasil, sem sombra de dúvidas, os orgânicos eles entram nas categorias de produtos de valor agregado. Só ver o custo da produção de uma alface e o compra numa das hortas comunitárias aqui em Sete Lagoas em comparação com o Ceasa. Não tem nem como comparar. Entendeu? Entendi. Ainda que alguns autores vão sustentar que o custo de produção não é tão maior. Assim, dependendo do produto, eu vi alguns estudos no âmbito do café, se não me engano, que elevam ali a uns 20% a mais. Agora, se tem alguém aqui que produz aqui, pode dizer. Eu sei que eu tenho alguns colegas de vocês que comentaram comigo que alguns dos pais quebraram quando saíram da produção do café convencional para o orgânico. Aí quebrou. Porque os custos aumentaram muito, né? Porque o processo tecnológico exigia algumas modificações ali. Mas eu vi alguns estudos que falam que o valor não é tão assim acima, né? Mas é sim um produto diferenciado, com certeza, no Brasil. Muito obrigado pela explicação. E eu não sei se é o local correto para eu poder estar perguntando isso, porque quando você pensa em feiras, ou até mesmo quando você faz compra em feiras como existe até mesmo na universidade, você tem um grupo, né, de agricultores específicos que participam, né, de uma feira comunitária. Vai estar ali sempre, e entra no termo orgânico, mas não tem tão diferente, não entra no diferencial. Por quê? Desculpa que teve um corte ali. Você comentou um caso das feiras, muitas vezes em universidades, que entram com o discurso do orgânico, só que cortou, eu não consegui pegar o finalzinho do que você falou. Desculpa, deve ter sido de uma falha de internet, mas seria até mesmo porque se entra no termo orgânico a atividade do agricultor com o produto, por que o valor não acaba sendo tão diferenciado? O valor de venda ou de custo de produção? O valor de venda, não de custo de produção. Talvez eu não esteja a par do custo de produção. Não, perfeito. Fernanda, pelo menos o que eu consumo de orgânico, o preço triplica. Triplica. Entendeu? Pelo que eu consumo de orgânico, triplica. Então, por exemplo, quando eu vou no Santa Helena, pegar um exemplo simples, os produtos que são certificados e que fogem do padrão convencional do Ceasa são no mínimo 3 vezes mais caros. Nas hortas comunitárias,
Eu estava até com os preços, porque a gente estava ajudando eles na formação de preço. Eu não consigo lembrar agora dos preços. Pelo menos nas hortas comunitárias, o preço dos produtos a gente estava colocando, eu acho que pelo menos 2 vezes o valor em comparação com o Ceasa. Se eu não me engano, Fernanda, aqui em Sete Lagoas, entendeu? Agora, eu não lembro como é que estavam os preços das feiras, né? A gente tinha as feiras antes da pandemia na UFSJ, mas os preços estavam maiores. Agora, tem outro aspecto que você está dizendo, né? As feiras espalhadas pela cidade, aqui, aquela feira da Boa Vista e tudo. Eu não consigo me lembrar dos preços agora, para te falar, entendeu? Se está regulando ali ou não. Mas, pelo menos, nas feiras que tinham na UFSJ, naquelas cestas que a gente trabalhava da CSA, a gente colocava pelo menos 2 vezes. E quando vai no supermercado, então, na rede de supermercados, aí você coloca 3 vezes ou até mais esse valor, entendeu? Agora, nas feiras da cidade, talvez por uma questão de necessidade de escoar a produção, e é o que acontece aqui em Sete Lagoas, a gente tinha feito alguns estudos com os produtores, quase 50% dos produtores tinham perdas substanciais porque não conseguiam vender. Então, o que acontece? Pode acontecer disso que você está dizendo. O produtor, ele tem uma produção agroecológica, sem certificações, né? E que, por necessidade de não perder o produto, ele pode estar vendendo numa feira quase que a preço de custo. Então, pode ser isso que você está dizendo. Isso acontece mesmo, entendeu? Mas não por questões de valor agregado, por questões de não conseguir vender. E é um produto altamente perecível, né? Não, sim, verdade. Muito obrigada pela explicação. Acredito que eu consegui separar bastante a diferença de um para o outro. Eu acho, né, que é o que acontece aqui, sabe? Infelizmente. Mas, por exemplo, se vocês forem no supermercado Super Nosso ou Verde Mar em Belo Horizonte, que são supermercados, de um modo geral, voltados para o público A, lá vocês vão ver uma infinidade de produtos orgânicos, certificados e de altíssimo valor agregado. Altíssimo, altíssimo. Né? E é uma coisa que eu sempre brinco com vocês aí, nós que temos uma vocação na área de ciências agrárias, né, de um modo geral, há um nicho de mercado, na minha opinião, gigantesco, esse de produtos orgânicos. Ainda assim, há um nicho de mercado muito grande e que tem sido pouco explorado. Pouco explorado. Claro que exige conhecimento técnico e tudo mais, exige custo, exige investimento, mas na minha opinião é um nicho de mercado e que tende a aumentar. Entendeu? Tende a aumentar. As mudanças nos hábitos de comportamento do consumidor caminham o quê? Uma tendência a consumo de produtos de maior valor agregado. Quanto maior a riqueza de um país, maior o hábito de consumo de valores agregados no país. Exemplo simples. O que está acontecendo com a população hoje que está ficando mais pobre no Brasil? Estão consumindo mais ou menos carne? Menos carne. Substancialmente menos carne. Né? Então, isso é um indicador de pobreza, muitas vezes. O consumo de carne é um indicador de pobreza. Claro que se você for em países, por exemplo, a Alemanha, que tem um aumento do movimento vegano, ou do movimento não só vegano, né, mas do movimento não consumo de carnes, há uma questão política por detrás disso e tudo. Né? Mas a relação renda e carne é diretamente proporcional. E, obviamente, se o país enriquece, o consumo de orgânicos tende a aumentar, ou se muda-se a mentalidade sobre o consumo, isso tende a aumentar. Né? Então, há uma demanda grande aí do público A e B para produtos de natureza orgânica aí. E que são potenciais para vocês pensarem, obviamente, né? Enquanto oportunidades de mercado. Mas o produto vegano, vegetariano, ele também é considerado diferenciado? Totalmente, totalmente. Totalmente. Né? Totalmente. Quem vai suprir um frango para reeducar uma alimentação que vai exigir, por exemplo, o consumo de outros itens para equilibrar a alimentação? Isso perpassa conhecimento. Só a delimitação do conhecimento já indica o quê? Um público A e B. Veja bem, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o público C e D não tenha conhecimento, nada disso. Eu estou dizendo conhecimento no sentido nutricional de um processo alimentar, tá? Por favor. Não estou dizendo que quem tem público A, B é o que tem conhecimento, não. Eu estou dizendo esse tipo de conhecimento específico de um equilíbrio alimentar. É só a gente observar hoje. Os focos de obesidade hoje estão onde? Na maioria das vezes.
E eu não estou dizendo que obesidade é bom ou ruim, não estou suspendendo, não estou defendendo nenhuma gordofobia aqui, eu estou dizendo focos de obesidade. Quanto problema de saúde pública, está centrado onde, na maioria das vezes? Bom, começou com o grupo de pessoas A e B, mas passou para C, D e E, porque se tornou mais fácil encontrar o produto no mercado. Exatamente, Fernanda, perfeito. O que a gente observa? Infelizmente no sentido de políticas públicas, consumos saudáveis são caros. Um exemplo simples, pessoal, vão ao supermercado, compram kiwi, ameixa, banana, laranja, melão, mamão, monte uma saladinha no café da manhã e veja quanto que sai uma brincadeira dessa para vocês. Primeira coisa, tá? Quem tem condições de consumir isso do ponto de vista financeiro? Número 1. Por outro lado, vão ao supermercado e vejam os produtos baratos, industrializados, produção em larga escala, obviamente com baixo poder nutricional. Segundo, uma cultura sedentária ao mesmo tempo, né? Que a gente vivencia graças às facilidades tecnológicas. E terceiro, uma questão de conhecimento e informação. Essa questão saúde pública. 70% a 80% da população brasileira vive do SUS. Tentem marcar uma consulta no SUS, vejam qual que é o tempo da fila de espera. Marquem um nutricionista, quanto que vocês vão pagar. Então, assim, mais uma vez, uma discrepância econômica que interfere em hábitos alimentares. Não é por menos, né, que a gente fala de uma forma extremamente preconceituosa que quando você vai num shopping da Zona Sul, você só vê pessoas bonitas. E que quando você vai num shopping da periferia, você só vê pessoas feias. Isso, obviamente, é um preconceito do último nível, é um ranço de uma sociedade escravocrata, mas, por detrás desse tipo de julgamento, a gente observa o quê? Uma discrepância econômica, que interfere nos aspectos estéticos. Não vou nem dizer o que é o belo, que é uma outra discussão, que é uma outra construção. A gente vai ter uma videoaula depois sobre essas questões aí e tal, até filosófica na administração. Mas, enfim, isso é um exemplo que vem mostrar uma diferença gigante sobre esse aspecto, né? Sobre a diferença do poder econômico, do acesso à informação, conhecimento, rede de saúde, com as questões alimentares. E aí, tudo isso para dizer o que você comentou aí, Fernanda. Infelizmente, grande parte das pessoas que aderem a uma política vegana e tal, são pessoas que podem, né? Não estou dizendo que o pobre não pode, né? Mas eu estou dizendo que podem. Quem não pode, come o que tem. Esse que é o ponto. Infelizmente, num país marcado por profundas desigualdades sociais como o nosso aqui, o Brasil. Muito obrigada, Daniel. Deu para poder entender perfeitamente. Eu pensei até em comentar sobre a sua pergunta, né, para a gente pensar na nossa área de trabalho e pensando como futura engenheira florestal, pensando até mesmo no foco como poderia trabalhar, você deu até exemplo do mogno africano, do eucalipto, ou até mesmo você tem o pinus, né, como forma, né, de meio de trabalho da engenharia florestal. Nossa, é um absurdo você vê como se trabalha com esse tipo de produtos e crescer com eles. Exatamente. E tem um ponto interessante, né? Claro que é uma das áreas dentro da engenharia florestal, mas geralmente, quem é de Belo Horizonte ou até Sete Lagoas, as áreas que mais possuem floresta, árvores, são numa cidade como Belo Horizonte. Estão onde? As questões... Perdão, não onde? Perdão, pode falar. A pergunta geralmente até aqui em Sete Lagoas vocês podem dizer, geralmente as regiões mais arborizadas de uma cidade são regiões marcadas por qual público-alvo? Pelo público A, principalmente A, B. Exatamente. Exatamente. Primeiro que numa periferia, numa condição de uma comunidade, você, infelizmente, por questões de carências de políticas públicas e de recursos, as pessoas precisam conviver em espaços próximos, apertados, o que dificulta uma questão básica de vias de acesso público e tudo mais, né? E segundo, né,
E geralmente as pessoas de poder aquisitivo querem sombra, querem áreas reflorestadas e tudo mais. Então é muito interessante observar como que condomínios são áreas hoje que incentivam a produção e criação de árvores, né? É uma coisa muito louca. E ao mesmo tempo, regiões periféricas são planas, secas, áridas. Então, assim, de um modo geral, mais uma vez mostrando essas diferenças aí, pegando só um recorte específico da diferença da compreensão dessa relação da natureza com o público-alvo ainda por cima, né? O que, há 50 anos atrás, era o contrário. Você tinha ali numa comunidade, numa família popular, muitas vezes, um quintalzinho com uma árvore, com Primeiro que há 50 anos atrás, grande parte da população estava na zona rural, primeira coisa. Número 1. E número 2, até as pessoas que estavam no meio urbano tinham lá os seus quintais, árvores e tudo. O que mudou, né? Mudou por uma questão habitacional. O custo da moradia é muito caro, né? E as pessoas moram, né, por questões econômicas, quem não pode, cada dia em espaços menores e menos urbanizados e menos arborizados aí. Que mais uma vez vem mostrar essa questão simbólica, qualidade de vida, saúde, meio ambiente e renda no país, né? Bom, Daniel, eu já ouvi falar de lugares, né, que são condomínios, né, de alto escalão, vamos colocar dessa forma, e com pessoas que depredaram ou até mesmo chegaram a desmatar toda a área. E tem casas maravilhosas no lugar, mas o lugar está todo seco. Sim, não, com certeza. Só que tem um ponto que é o seguinte, desvaloriza. Do ponto de vista mercadológico hoje, se você entrar num condomínio de luxo e você não ter árvores, não ter uma área com contato com a natureza. Claro que são essas contradições. Eu construo um condomínio, geralmente em partes que fazem fronteira com reserva, logicamente. Mas o consumidor... Pode falar. Só reforçando essa ideia ainda que você está falando, Daniel, há um tempo atrás eu fiz a disciplina de unidades de conservação, nós estávamos estudando um caso de um condomínio lá em Nova Lima, que não sei se ele mantinha completamente uma área de conservação, mas que eles investiam diretamente nessa área de conservação, justamente por conta desse valor estético e valor ambiental, talvez, valor, enfim. Exatamente. O que você comentou, Fernanda, de fato é repleto de contradições. Só que do ponto de vista mercadológico hoje, um condomínio verde vende muito mais. Então, é muito louco esse processo da apropriação da natureza. Só observar a quantidade de condomínios que têm surgido no interior, sítios arborizados e tudo mais. O cara vai, desmata tudo, né? Polui, mas o cara quer morar ali no verdinho. Esse que é o ponto, né? Daniel. Oi. A supervalorização de chácaras, principalmente nesse tempo da pandemia, o pessoal está procurando muita área rural para morar e tal. Exatamente. É um movimento, claro, muito pequeno, né? Mas é um movimento ali de contato com a natureza, né? De contato com a natureza. Eu faço aspas como se a natureza não fosse isso aqui que a gente vive também, né? Mas esse contato com a natureza. Virou produto, claro. Virou produto. Isso tem valor agregado. Demais. Eu fui agora recentemente na pandemia, né? Meus pais têm uma casa de praia no litoral norte, uma região ainda muito verde, né? Eu entrei em condomínios, né, que tem praias privadas, você vê o valor agregado e como que isso é vendido enquanto valor agregado, né? Para o público A e B, logicamente. Público A e B, né? Com as suas contradições, sem sombra de dúvidas, repletos de contradições. Mas ilustra aí, mais uma vez, o peso, né, que isso traz aí no hábito de comportamento consumidor. Né? Eu quero ter uma árvore em casa e tudo mais, essas coisas. De um modo geral, tá? Não estou dizendo que todos pensam assim. Ô, Daniel. Oi. Tem até também aquela questão, né, que no início do tempo da industrialização, o pessoal saía do Nordeste, do interior, para ir para São Paulo. E hoje em dia eles estão reconhecendo um movimento ao contrário, o pessoal está saindo das grandes cidades para poder vir para o interior. Eu tenho até o exemplo de 2 tios que moram em Brasília, mas vêm aqui para o interior toda a oportunidade que tem. Porque
Isso é um ponto interessante, Davi. Assim, infelizmente, do ponto de vista macroeconômico, eu acho que a gente está observando o contrário ainda, né? Hoje eu acho que 86% da população brasileira é urbana já. Só que o Brasil tem singularidades. 86% da população brasileira é urbana, mas se eu não me engano, quase metade da população brasileira está na capital. Então é uma coisa muito louca. Então a gente tem muitas cidades do interior que são cidades aí, né, que tem um contexto periurbano muito forte. Até onde eu estou vendo, em termos macro, a gente segue um processo de urbanização muito grande, infelizmente. Isso é um problema sério, problema de política pública, na minha opinião. Mas, isso que você comentou, muitos de vocês vão fazer uma reflexão, poxa, será que vale a pena morar em BH, 3 milhões de pessoas, naquele caos, num apartamentozinho desse tamanho, para alguns de vocês? Eu posso voltar para minha cidade, tranquilo, mais seguro, talvez não ganhe tanto, mas o custo é menor e vou ter qualidade de vida? Então, isso que você comentou é verdade. Você tem ali movimentos que são movimentos de tentativa de resgate. Eu não sei te dizer, Davi, em termos macroeconômicos, isso vai afetar ou não. A impressão que eu tenho é que em termos macroeconômicos a gente segue um processo de urbanização, escalada mundial, né? Se eu não me engano, acho que na década de 70, se eu não me engano, em escala mundial, foi a primeira vez que a população urbana ultrapassou a população rural, na década de 70. Ô, Daniel. Oi. Mas com a mecanização dos processos, será que o pessoal desempregado aí não vai querer voltar e tal? Vai diminuir? Porque a mão de obra realmente braçal está diminuindo bastante. Exatamente. O ponto é saber o seguinte, esse processo de mecanização do setor industrial e da prestação de serviços. O grande ponto é saber se a população que volta para o campo para fazer o quê? Para viver de agricultura de subsistência, para viver das pequenas estruturas de comércio. Esse é o ponto, né? Para onde volta? Eu não estou falando de algumas pessoas de classe média que têm essa possibilidade de voltar com capital e tudo mais, né? E abrir um negóciozinho no interior. Estou falando da massa mesmo, assim, entendeu? Não sei. É uma boa questão, Davi. Essa é uma boa questão. Demográfica, né? A se analisar. Você tocou num ponto interessante. Qual será que é a tendência? A gente sabe que a tendência da população brasileira é uma diminuição da curva demográfica. As pessoas estão fazendo menos filhos. Acho que a média é 1,5, 1,8, se eu não me engano. Então, isso impacta toda uma estrutura econômica, né? A diminuição de filhos e tudo mais, que é uma coisa muito boa para um país igual o nosso, que tem muitas pessoas. Somos o quê? A quinta maior população do mundo. Agora, esse processo de retorno para o campo é interessante. Eu confesso que eu, do ponto de vista macroeconômico, será que a gente vai voltar para um retorno? Particularmente consideraria interessante. Né? Só estou curioso para saber, né? Isso daí. Eu acredito que com a automação e a mecanização, muitas pessoas vão voltar, porque realmente não vai ter emprego, né? E eu acredito que venha voltar e mexer mesmo com essas pequenas coisas, agricultura familiar, uma coisa mais tranquila. Isso seria importante, porque compreendendo que grande parte dos produtos da agricultura familiar são aqueles que sustentam os nossos almoços e jantas, a gente não pode perder esse processo, né? Tem até uma colega de vocês que está fazendo um doutorado na Federal de Viçosa, na área de Sociologia e Extensão Rural. Conversei com ela semana passada. Ela comentou que estava analisando o movimento dos jovens e que ela comentou que havia dentro do movimento dos jovens algumas lideranças, alguns grupos, no intuito de permanecer, sabe? De permanecer na zona rural, de não voltar. Porque do ponto de vista de políticas públicas, um dos problemas da extensão no Brasil é isso. É o desinteresse do jovem, legítimo, lógico, pelo trabalho operacional do campo. Né? Isso é, inclusive, um problema de política pública. E ela comentou que estava observando esses movimentos. Eu até perguntei para ela, será que são movimentos de massa ou são movimentos de uma determinada classe média que está vendo que a vida na capital não é tão boa quanto ele sonhava? Da classe média, esse é o ponto, entendeu? Sim, beleza. Mas é uma observação interessante essa que você trouxe aí, a se olhar, né? Se vai haver uma mudança desses aspectos aí.
Pessoal, alguma última pergunta, observação para fechar, já que estamos aí agora meio-dia aqui no meu? Beleza? Só faço um convite aí para vocês. É convite mesmo, mais por fazer mesmo. Hoje, 5 horas da tarde, eu vou participar de uma live na UFSJ sobre empreendedorismo social. O pessoal que estuda ciência e tecnologia e inovação da UFSJ, que está organizando aí e tal, até participei há um mês atrás de uma discussão sobre inovação tecnológica e tal. Hoje é empreendedorismo social. Então, quem tiver interesse aí, fica o convite. 5 horas, se eu não me engano. Acho que é de 5 às 5h40, eu vou apresentar e depois deve ter mais uns 40 minutos de bate-papo. Acho que é mais ou menos isso. E o link, Daniel? O link... Acho que a Vanessa comentou que estava até no Instagram. Mas eu vou mandar para vocês aqui, pelo chat. Só um minuto. Eu já mando quem tiver interesse. Que eu recebi aqui, só um segundo. Eu tenho que entrar no WhatsApp aqui. Tá, eu acho que o link é pelo Simpla, se eu não me engano. Vou mandar para vocês aqui agora. O link está aqui, pessoal. Aí vocês têm que ver como é que faz. Eu acho que tem que entrar aí no Simpla aí. Beleza? Pelo chat. Então, quem tiver interesse, Beleza. 5 horas aí. Pessoal, semana que vem, então, só para finalizar o nosso curso, semana que vem é feriado, né? Que a gente comentou, né? Isso. Tá, feriado é quinta e sexta, né? Acho. Eu acho que é quinta e sexta. Enfim, de qualquer forma, quinta-feira é feriado. Como é que nós vamos organizar para esta semana, então? Eu vou disponibilizar para vocês hoje mais 5 vídeos que vocês vão assistir, né? E aí vocês vão ter até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, que a gente poderia até reunir para discutir os vídeos, como é feriado, a gente inicia com mais uma rodada de 5 vídeos. E aí daqui a 2 semanas a gente se reúne e teremos aí, sei lá, 10 vídeos para discutir. Beleza? O que surgir de dúvidas, de comentários. Pode ser? Beleza. Então, para hoje, a gente começa mais uma rodada de 5 vídeos de perguntas e respostas, que se encerra na próxima semana. Quinta que vem, feriado, a gente não vai ter live, nada, a gente começa com mais 5 vídeos que vocês terão uma semana. Mais uma semana. Nos encontraremos, então, daqui a 2 semanas. A gente pode combinar 9h30, às 11h30, meio-dia, para fazer o bate-papo, de acordo com as dúvidas que surgirem aí do conteúdo. Esses encontros quinzenais, tá beleza para vocês? Para mim, tranquilo. A gente até comentou, acho que na semana passada, se eu não me engano, podemos mantê-los quinzenais aí, né? Sim. Beleza. Pessoal, então, é isso aí por hoje, então. Precisando de alguma coisa, podem me escrever pelo e-mail, pelo chat lá do portal. E hoje já vou abrir mais 5 vídeos aí para vocês acompanharem pelo canal aí, fazer as perguntas e respostas, então. Então, isso aí, gente, finalizando aqui a gravação. Nos encontramos aí daqui a 2 semanas fisicamente. Fisicamente não, virtualmente, online, ao vivo, né?